Contexto. Essa aula aqui é sobre contexto. Contexto é aquele que faz sentido para você em determinado momento, em determinada ocasião e tudo mais, tá? Por exemplo, um texto sem contexto, um texto sem sentido. Você não pega a ideia geral do texto, tá? Porque muita gente não consegue interpretar a Bíblia direito, principalmente o Antigo Testamento, porque eles não entendem o contexto da época, tá? Então, entender o contexto faz tamanha diferença para você na sua vida, tá? Então, para você crescer na vida, seja no âmbito familiar, no âmbito de relacionamento, no âmbito profissional, no âmbito da saúde, no âmbito espiritual, você tem que entender o seu contexto, a fase que você está vivendo para cada âmbito da vida, tá? Por exemplo, eu no âmbito profissional, pessoal também e tudo mais, em 2021 eu li 45 livros, em 2022 eu li 56 livros, mas em 2023 não faz parte do meu contexto. Por quê? Porque não faz mais sentido eu usar toda essa energia para ler livros, faz mais sentido eu colocar essa energia em outras coisas que os livros me proporcionaram a materializar essa oportunidade que eu estou tendo hoje, entendeu? Então, nunca que eu ia me comprometer a ler menos do que 35 livros no ano passado e retrasado, mas esse ano sim, eu não vou ler mais do que isso. Por quê? Porque está fora do meu contexto ler mais do que isso. Tá? Então você tem que entender o contexto, você tem que entender o que é que faz sentido para você fazer naquele momento, o que é que não faz sentido. Quando você mapeia isso bem, você vai saber muito bem o que fazer, o que não fazer. O que não fazer, você remove, bota uma data. Isso aqui eu não vou aturar até o final da sua... Amanhã é segunda-feira, por exemplo, não vou tolerar até quarta-feira. Pronto, até quarta-feira você tira isso do seu contexto, tá? Então o contexto é ter essa ideia de que o que é que serve para mim agora e o que é que não serve mais para mim agora. Depois, mudou a fase? Tá. Mudei de fase. É a mesma coisa que eu preciso de antes? Não. Porque o de antes foi o suficiente para levar para essa fase, mas o de antes não é o suficiente para levar para a próxima fase, tá? Então, por exemplo, um cara que não interpretou bem o contexto, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não entendeu que o que levou ele a ser presidente da República não era suficiente para manter ele lá. Então o contexto dele de ficar só ali apoiando aquela base louca dele e tudo mais, fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ele não entendeu que o contexto dele agora é governar para todos, atingir uma massa maior, tanto que ele só fez isso no final, quando estava correndo prejuízo, no desespero e tudo mais. Ele perdeu a eleição. Luiz Inácio Lula da Silva voltou. Por quê? Porque Jair Messias Bolsonaro não entendeu o contexto. Eu não entendia que o contexto era que estava na pandemia e devia ficar com a boca fechada. Ele não entendeu bem o contexto. Se você é uma parada muito simples, muito simples, mas que se você não entende, você vai tomar um monte de decisão errada na sua vida. Você vai perder um monte de oportunidade. Você vai não só tomar decisão errada, mas como vai deixar de tomar boas decisões por não compreender o contexto, tá? Então, pronto. Um exemplo perfeito. Jair Messias Bolsonaro perdeu por falta de contexto. Ah, mas as urnas não foi nada, pelo amor de Deus, deixa isso quieto. Deixa isso quieto. Se ele tivesse sido inteligente, não teria como não. Não teria como não perder não. Até porque não foi à toa que ele foi o primeiro presidente a não ser reeleito. Então assim, se você não domina o contexto, se você não entende que o que te fez chegar lá não é o suficiente para te manter lá ou chegar a um nível ainda maior, você vai ficar muito lascado na vida. Você vai ficar sempre assim, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. O que é triste, tá? Então, uma coisa simples dessa, na moral mesmo, não faz sentido você não aplicar depois de assistir esse vídeo, tá? Mapeia aí o contexto da sua vida em cada âmbito. Vê o que você está fazendo. Por isso, olhe para dentro. Olhar para si mesmo é uma das coisas mais importantes de todas. Então, após isso, você vê o que é que está fazendo sentido, o que é que não está fazendo sentido, o que é que faz sentido você adicionar na sua agenda, o que é que não faz sentido e você precisa remover da sua agenda. E assim você vai vivendo sua vida, sempre adaptando-se ao contexto. E adaptando-se ao contexto, você cresce
Fechou? Porque o contexto é o cenário que sua vida está hoje, o contexto é a situação, o contexto é o ambiente ao redor onde você está inserido, tá? Então, assim, se tu não aplica isso aqui, já era pra tu, mas se tu aplicar aqui uma coisa simples dessa, isso já vai te ajudar demais. Muito mais do que você imagina, apesar de ser algo tão simples. Fechou? É isso e até a próxima.